Muito bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dessa lista avaliativa dada nessa semana, vou agora passar para os exercícios da turma 204. O exercício 1 nós já fizemos aqui no exercício 4 da lista anterior. Vocês podem... Eu postei a playlist lá no grupo e vou pôr também no Classroom. Então aqui no vídeo 4, questão 4 aqui, vocês têm a explicação desse exercício 4, que é o mesmo aqui da primeira lista, da lista da turma 204. Então vamos para o exercício 2. Aqui tem um desenho de um túnel de vento. Isso é comum em atletas de alto desempenho. Um experimento com ciclistas, com corredores. Ou então aqui também um experimento que a pessoa está pendurada aqui e tem um vento. Você vai variar a velocidade do vento e vai medir a força submetida na pessoa. Então aqui a figura 1 mostra a representação de um túnel de vento, que é um experimento no qual a pessoa fica suspensa em um túnel. Isso também é feito com bicicletas, com corredores, e é submetida a ventos de diferentes velocidades, com o objetivo de medir a força na resistência do ar. Então existe uma relação com a força, com a velocidade dada por F é igual a 0,2741, a velocidade elevado a 1,9842. Tá? E eu tenho dados de uma tabela, velocidade variando de 10 a 80, de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e a força. Então a gente tem tanto os dados obtidos no experimento quanto uma aproximação de uma função. Então nós vamos trabalhar essas duas questões. Ok? Então eu tenho os dados da tabela aqui. Vamos lá para o nosso Octave. Deixa eu buscar aqui. Então eu vou chamar isso aqui de questão 2. Save as. Eu vou chamar aqui Q2 T204.m. Questão 2. Lista avaliativa P204. Primeira lista avaliativa. Muito bem, então eu vou definir um vetor V igual. Aqui eu já sei que ele vai de 10 a 80 variando de 10 em 10. Então já criei aqui. Então isso aqui, novamente, usando o recurso que a gente tem de sempre testar alguma coisa antes de rodar o programa, vocês podem ver aqui que vou dar um CLC geral aqui. Vocês podem ver, vou tirar o ponto e vírgula aqui também. Tirar o ponto e vírgula aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? Ok? E a força é igual, aqui abre colchete, 25, 70, 380, 550, 610, 1220, 830, 1450. Ok? Muito bem, está pedindo aqui. Escrever os dados na tabela na matriz V, salvar a matriz V em um arquivo .mat, vento.mat, tá? Então, V é igual
um Vzinho aqui e um Fão aqui, só que aqui é o linha, né? Porque eu quero fazer coluna. Pode fazer linha também, né? Vamos lá. Vamos rodar aqui. Deixa eu dar um... Vamos lá. Vamos ver o RUS aqui. O meu V tem 8 linhas e 2 colunas, que é o V grandão aqui. Vamos ver o V. Vamos ver o V. O primeiro é a velocidade, o segundo é a força. Okay? Vamos voltar aqui. Salvar essa matriz V, um arquivo. Vamos chamar aqui então. Como é que eu salvo? Save. V. Eu posso... evento.mat. Se eu salvar evento.mat, deixa eu mostrar para vocês aqui. Save evento.mat. Ele criou um arquivo chamado vento.mat. Quando eu salvo sem especificar qual variável, ele vai salvar todas as variáveis existentes. Então eu posso vir aqui, quais variáveis existentes que tem aqui no meu o F, o V e o Vzão e o Vzinho aqui, certo? Se eu der clear all e der RUS, não tem ninguém, tá? Então, se eu der RUS aqui, não tem variável nenhuma, porque eu apaguei. Como eu salvei, eu fiz aquele comando save vento.mat, quando eu fiz, tinha as 3 variáveis, ele as salvou. Então, se eu der load vento.mat, se eu der RUS, as variáveis estão aqui. Então, sempre que você quiser salvar todas as variáveis que você criou, você simplesmente dá o save, um arquivo, o nome do arquivo .mat. Ele vai salvar. Vou dar um pause. Voltei. Ok? Save nome do .mat vai ser o nome do arquivo .mat que vai ter todas as variáveis ali. Bem, deixa eu dar um clear all aqui. Vou dar de novo load vento.mat. Então as minhas variáveis estão aqui. Então novamente, se eu apagar clear, se eu der um RUS, não tem ninguém, porque está vazio o meu ambiente aqui, minha área de trabalho, né? Então eu vou dar o load de novo. Então o load carrega e o save salva. Então tem as variáveis aqui. Mas no exercício eu pedi para salvar apenas o V. Então você poderia ter feito, eu vou salvar aqui como save, eu vou chamar de V, vou chamar de VV, vou chamar de vento 2, vento V. Então vou salvar com o nome vento V, mas eu quero salvar só a variável V, maiúsculo lá. Então agora eu vou dar um RUS aqui, as 3 variáveis estão aqui, vocês estão vendo. Vou dar um clear all aqui, vou dar um CLC, vou dar um RUS. Não tem ninguém. Eu vou dar load, eu chamei de vento V. É o nome do arquivo que eu criei. Então, se eu der RUS agora, ele recuperou a variável V, porque eu salvei só a variável V. Então, lembrando, se você der save nome do arquivo .mat, ele vai salvar todas as variáveis. Se você colocar uma variável V, A e B aqui, ele vai salvar as variáveis que você colocar na frente do nome, ok? Então, deixa eu dar um load vento.mat, que aí eu recupero as minhas variáveis que eu já havia feito aqui, F, V e V, ok? Então aqui eu criei, ele pode pedir aqui save vento.mat, eu vou só a variável V maiúsculo aqui. Então já fiz aqui salvar. Criar o gráfico Vzinho para o F com símbolos, não unindo os pontos. Use os círculos pretos como símbolo. Coloque título, label e use grid.
Então aqui também vocês já estão craque em figuras, em gráficos. Plot Vzinho por F. Para não unir os pontos, eu vou colocar umas bolinhas vermelhas de tamanho marker size de tamanho 13 e vou colocar até uma espessura um pouquinho maior, line de 1,5. X-label é velocidade em metros por segundo, e o Y-label é a força em newtons. E o título é túnel vento. Vocês podem criar o título que quiser. Grid. Vamos lá. Então aqui bacaninha. Tá aqui velocidade e força, velocidade e os 10 com o primeiro aqui, 20 para o segundo, 30 para o terceiro e assim por diante. Então tem várias forças aqui no eixo Y com valores do eixo X. Ok? Bem, então o salvar a figura no formato PNG e JPG. Então, como eu mostrei para vocês, com o comando print, o print salva as figuras. Então, se eu der aqui figure 1, print, menos D, pode ser DL, então DJPG, evento1.jpg. Vocês vão ver que apareceu aqui nos meus arquivos. Cadê aqui? Vento1JPG. Tá aqui a figura Vento1JPG. Eu cliquei aqui e abriu. Podemos também colocar PNG. PNG. E aqui PNG. Então vamos ver aqui. PNG, está lá minha figurinha .png. Eu posso vir aqui e pegar essas duas instruções que eu acabei de digitar. Vocês, vou até aqui, copy. Viu? Vocês vão ganhando tempo. Você pode ir testando no seu arquivo aqui. Eu testo na linha de comando e faço meu programa. Então lá, criei o V, criei o F. Criei o V grande, salvei, fiz a figura e imprimi. Então tudo que está sendo pedido está sendo feito aqui tranquilos. Aqui, zoom. Salvar, criar, coloque título, label, grid, não use círculos pretos, eu coloquei círculos vermelhos. Os dados da tabela 1 podem ser modelados pela equação 2. Então essa equação 2 ela representa o dados da tabela. Faça um script para ler os dados da tabela, numa matriz, plotar os dados. Tá. Então aqui, ó, eu vou continuar o script aqui, né? Porque na verdade eu juntei os scripts aqui. Ele está pedindo outro script, mas eu posso fazer junto aqui. Eu vou dar um clear all, porque aí no meu programa é como se não tivesse nada, né? Eu vou ler load o vento.mat. O que o vento.mat tem? Ele tem as variáveis VF. Posso até ver só o V, né? V.mat. Então eu vou estar lendo a matriz V aqui. Aí eu vou dar um close all aqui. Então esse meu script, eu vou dar uma mensagem aqui. Disp, clique para continuar. Vocês podiam ter feito sem fazer isso, tá? Podia ter feito outro script como eu pedi ali e tal. Aqui, então, é só para mostrar que se eu zerei as minhas variáveis, eu posso carregá-las de novo. Aí eu vou plotar de novo, então. Vou fazer de novo aqui. Então, só que aqui não é V, é o V, todo mundo, vírgula 1, e o Vzão. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Então, vamos lá. Então,
Então, a segunda parte, ler os dados. Então, eu li os dados com load da tabela numa matriz, plotar os dados com símbolos e plotar no mesmo gráfico essa função. Então, aqui eu estou fazendo isso, eu estou carregando os dados, vem numa matriz V, estou plotando a matriz V com símbolo e agora eu vou plotar a função. Qual que é a função? A função, a velocidade variando de 0 a 100, então esse V aqui é a minha variável independente. Então, eu vou criar um Vzinho aqui que vai de 0, vamos variar de 5 em 5 até 100. E o meu F agora é essa expressão aqui, 0.2741, 0.2741 vezes o V elevado a esse número aqui, 1.9842, 1.9842. Ok? Agora eu vou plotar no mesmo gráfico, vou dar um hold, vou deixar isso aqui para depois então, Ctrl X, pode ser hold ou hold on. Aí eu vou plotar agora o plot desse Vzinho com o F. Aqui eu não coloquei marcador, então ele vai unir os pontos. Ok? Então vamos lá. Save. SNC aqui, questão, cadê você? QT. Clique para continuar. Então o que ele fez na primeira parte? Na primeira parte ele fez a figura 1, usando o ciclo aqui. Clique para continuar. Clique para continuar. Aí ele fez a figura 1 de novo. Só que agora ele plotou as bolinhas e a função. Repare, a função é uma aproximação das bolinhas aqui. Então lembrando, esse aqui são os dados da tabela, V por F, e aqui é uma função que aproximou esses dados. Repare, aqui ela tem um comportamento parecido aqui. Ela tentou aproximar a azul é a função que foi obtida a partir desses dados aqui, usando, por exemplo, um polyfit. Nós vamos aprender mais detalhes disso nas próximas aulas, ok? Então aqui, por enquanto, é só aprender a fazer o gráfico de dados. Então eu tenho uma tabela, como é que faz gráficos de tabela ou gráficos de função. Isso aí é o que a gente está aprendendo. Então aqui fiz a letra E, acabou. Bacaninho. Ok? Então tá aqui o arquivo. Fiz o V e o F da tabela, salvei numa variável, no arquivo .mat, fiz o plot, imprimi as duas figuras, aí eu fiz de novo, limpei tudo, carreguei a matriz, evento.v, ela traz a variável V, fiz a figura usando a matriz V, criei a função para a variável independente V, a função está aqui, dei o hold e plotei o V por F. Okay? Coloquei label, título e grid. Espero que tenha ficado claro. Não deixem dúvidas sobre isso. É muito, muito simples. Voltando já.